Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Não foi possível colocar tudo em um vídeo só. Então foi necessário que nós concluíssemos a mensagem, de Gálatas 3 na leitura corrida da mensagem e também nas referências. Foi necessário que nós fizéssemos mais um vídeo, para que a gente pudesse dar essa explanada aos irmãos, das quais não tem jeito, irmãos. A gente às vezes começa uma mensagem, tem um pensamento na cabeça, mas no decorrer da mensagem, Deus faz com que nós façamos diferente, Nós pensamos em fazer de um jeito e Deus nos usa e nos impulsiona, e nos dá graça para que nós possamos falar aquilo que a gente não tinha planejado falar. Para quê? Para dar um melhor esclarecimento para aqueles que nos ouvem. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não tem nenhum outro fim a não ser a salvação da alma. É pura e exclusivamente para isto. É pela salvação das almas que Deus nos levantou. Primeiramente, Deus nos chamou, nos levantou, nos capacitou e nos impulsionou, nos enviou para que nós pudéssemos fazer o quê? Correr atrás das almas perdidas, para livrar-nos o homem das garras e grilhões de Satanás. Foi para isso que Deus nos chamou, Nós fomos concebidos ainda no seio da nossa mãe. Deus já tinha falado, este é meu, Está lá em Isaías, essa afirmação de que Deus realmente escolhe nós desde a concepção no ventre de nossa mãe, E depois vem aquela fase de preparação, a fase do cursinho, do vestibular, da faculdade, Mas tudo no sentido espiritual para que nós tenhamos condição de partirmos, ou agora vai para cumprir o ídolo de Jesus, Então aqui vamos novamente fazer a leitura, aqui do capítulo 3 de Gálatas, a partir de onde nós esbarramos no vídeo anterior, para que nós possamos dar uma melhor ilustração para todos aqueles que estiverem vendo o vídeo, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai. Nós paramos aqui em Gálatas capítulo 3, versículo de número 5, que diz o seguinte, de onde nós paramos, Aquele que opera maravilhas, Gálatas 3, 5, Aleluia. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que aos que são da fé, são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado,
ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos nas mãos de um medianeiro. Ora, o medianeiro o é de um só. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Vou repetir, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Entendeu, irmãos? Veja bem que um versículo ele não é isolado, irmãos. A importância de lermos, quando for meditar em um único versículo na palavra de Deus, eu recomendo sempre ler o anterior e o posterior daquilo que você quer meditar. E aqui está bem claro aqui. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então vocês veem que nós somos filhos de Deus quando somos batizados em Cristo. Né? Aí nós somos verdadeiramente filhos. Né? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, você entregou a sua vida a Cristo. Então você passa a ser cordeiro de Cristo e filho de Deus. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Então, irmãos, não adianta você falar, bater no peito e dizer: eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, trabalho, cuido da minha vida, não falo mal de ninguém. Né? Isso, irmão, contará para você, sim, como galardão. Mas para você herdar o reino dos céus, para você receber o Espírito Santo, para você ser batizado no Espírito Santo e herdar a vida eterna, você tem que cumprir o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3. Ao homem é necessário nascer de novo. Para quê e por quê? Para que você possa entender, né? Entender por que Cristo veio ao mundo e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por que ele morreu e foi crucificado. Só que ele foi morto, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E vive e reina para todo sempre.
Então você que ainda não foi batizado, você tem que aceitar Jesus, entregar sua vida a Cristo, ser batizado nas águas correntes, entrar em comunhão, passar a viver em santificação, ou seja, em novidade de vida. Você precisa ser convertido, transformado, regenerado e liberto. Né? Ser batizado, entrar em comunhão e passar a viver o resto da sua vida em santificação de corpo, alma e espírito. Aí sim você herdará a vida eterna. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos já dar sequência aqui nas referências, né? Nós esbarramos no 3:5. Vamos ver se nós conseguimos colocar todas essas referências em mais um vídeo apenas. Se não der, não tem problema, né? Eu não tenho pressa, irmãos. Eu tenho todo o tempo que o Senhor me conceder para poder pregar a palavra de Deus. E o mais importante do que eu ler a Bíblia correndo e passar a mensagem correndo e os irmãos não prestar atenção ou não tiver dificuldade para entender, né? Mais importante que isto é que seja um único versículo, mas que seja lido e relido e explicado, reexplicado e meditado para edificação. Somente assim será frutífera a palavra de Deus que sai da boca de um pregador da palavra de Deus, assim como eu. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Referências de Gálatas 3, capítulo 3, versículo número 5, né? Aquele que opera maravilhas, a obra divina, se processava nas igrejas dos Gálatas, incluía milagres. Para Paulo, receber o Espírito Santo não era apenas uma operação invisível, interior, mas uma experiência que se manifestava com poder divino entre os crentes. Os dons do Espírito era uma norma determinante para apresentar a autoridade do Espírito. Confira em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. A conversão e o batismo no Espírito Santo devem continuamente produzir milagres e demais manifestação do Espírito Santo. Tá vendo, irmãos? Acabei de dar essa explicação para o irmão, para o que quer herdar o reino dos céus. O irmão que quer ser um crente genuíno, real e verdadeiro, que quer receber o Espírito Santo, que quer ser batizado no Espírito Santo e quer herdar a vida eterna. Acabei de explicar ainda na mensagem anterior, no versículo anterior, e aqui vem a confirmação no seguinte, que eu nem tinha ainda lido e prestado atenção, mas aqui está a afirmação categoricamente, né? A conversão e o batismo no Espírito Santo devem continuamente produzir milagres e demais manifestação do Espírito Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Isso lhe foi imputado como justiça. Ver em Romanos capítulo 4, versículo 5 até o 22. Notas. Gálatas capítulo 3, versículo 11. O justo viverá da fé. Paulo cita em Abacuque, não é que Paulo cita em Abacuque, é que Paulo cita Abacuque, porque não foi Paulo que escreveu Abacuque, né? Paulo cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4, nessa referência aqui, para ilustrar a justificação pela fé. Confira em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Abacuque enfatiza que quem é justificado pela fé possui a verdadeira justiça interior, pois ele contrasta o justo com o ímpio, cuja alma não é reta nele. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Sendo assim, Paulo cria
que a justificação envolvia uma verdadeira justiça interior, mediante o Espírito Santo, habitando na pessoa. Ver o estudo, termos bíblicos para a salvação. Página 1695. Vou repetir, né? Aleluia, Pai. Sendo assim, Paulo cria que a justificação... Deixa eu recuar um pouquinho. Paulo cita Abacuque. Abacuque enfatiza que quem é justificado pela fé possui a verdadeira justiça interior, pois ele contrasta o justo com o ímpio, cuja alma não é reta nele. Ou seja, a alma do ímpio não é reta nele, a do justo sim, né? Abacuque, essa menção está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Sendo assim, Paulo cria que a justificação envolvia uma verdadeira justiça interior, mediante o Espírito Santo habitando na pessoa. Ver o estudo, termos bíblicos para a salvação. Página 1695. Gálatas 3,14. A bênção de Abraão. O conteúdo da promessa de Deus a Abraão, verso 8, é definido como a promessa do Espírito pela fé. Confira em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Em Atos, capítulo 1, versículo 4 ao 5. Receber o Espírito é ter a justiça, a vida e todas as bênçãos espirituais. Versos 3, Gálatas 3, capítulo 5, Gálatas capítulo 3, versículo 5. Nota capítulo 6, nota. Então entenda bem, irmãos, né? A bênção de Abraão. Vou afirmar, vou ler bem devagarinho para os irmãos prestar bem atenção. O conteúdo da promessa de Deus a Abraão. Verso 8. É definido como a promessa do Espírito pela fé. Ou seja, Deus derramaria do Espírito Santo na vida de todo crente, filho de Abraão, descendente de Abraão, porque somente assim ele alcançaria a salvação, né? O conteúdo da promessa de Deus a Abraão, verso 8, é definido como a promessa do Espírito pela fé. Confira em Lucas capítulo 24, versículo 49. Atos capítulo 1, versículo 4 ao 5, 4 e 5. Receber o Espírito Santo, irmãos. Receber o Espírito é ter a justiça. Ou seja, a justiça provém do Espírito Santo, né? Fé, justiça e graça. O homem só é salvo dessa forma, né? Fé, justiça e graça, né? Tanto a fé como o Espírito, como a fé, como a graça, todas elas provêm de Deus, provém de Jesus. É Jesus quem batiza, é Ele quem dá o Espírito Santo ao crente, né? Receber o Espírito é ter a justiça, a vida e todas as bênçãos espirituais. Ver Gálatas 3, capítulo 5, nota, Gálatas 4, versículo 6, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Gálatas capítulo 3, versículo 5, ainda continuando aqui no 3 e 5, né? A palavra traduzida, né? Fé. Deixa eu pegar um pouquinho aqui, tá meio, deixa eu olhar melhor aqui que está meio apagado aqui, né? Glória a Deus. Logo, para que é a fé? É a pergunta, né? Logo, para que é a fé? Porque as pessoas querem saber por quê. Por que é a fé, se fosse pela lei? Logo, porque é a fé? Essa foi a pergunta. A palavra traduzida, lei. Logo, para que é a lei? Melhor dizendo, se a salvação é pela fé, então para que existiu a lei? Né? Os indultos perguntam isso. Né? Se a salvação é pela fé, então para que existiu a lei? Para que Deus deu as tábuas da lei para Moisés? Aqui a referência explica. Né?
Logo, para que é a lei? A palavra traduzida lei no grego, nomos bebê Torá, nomos HB Torá, significa ensino ou instrução. A lei foi para isto, foi para ensinar, foi para instruir, para conduzir o homem até Cristo. A lei foi dada para isto, né? A lei foi dada para instruir, a lei foi dada para ensinar, a lei foi dada para conduzir o homem até Cristo. Mas a salvação provém pela fé dada por Cristo, pela graça dada por Cristo, pelo Espírito Santo dado por Deus, por Cristo. Né? A palavra traduzida pela lei nomos significa ensino ou instrução. O termo lei pode referir-se aos 10 mandamentos, ao Pentateuco ou a qualquer mandamento no Antigo Testamento. O uso por Paulo da palavra lei pode incluir o sistema sacrificial do concerto mosaico. Mosaico quer dizer Moisés. Né? A respeito dessa lei, Paulo declara várias coisas. Primeiro, ela foi dada por Deus por causa das transgressões. Vamos repetir? A respeito dessa lei, Paulo declara várias coisas. Primeiro, ela foi dada por Deus por causa das transgressões, por causa do pecado, irmãos. Isto é, a fim de demonstrar que o pecado é a violação da vontade de Deus e despertar os homens a verem sua necessidade de misericórdia, graça e salvação de Deus em Cristo. Versos 24. Confira em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Segundo, embora o mandamento fosse santo, bom e justo. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Era inadequado porque não conseguia transmitir vida espiritual, nem força moral. Gálatas 3, capítulo 2, versículo 21. Romanos, capítulo 8, versículos 3. Hebreus, capítulo 7, versículo 18 e 19. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Terceiro, a lei funcionou como aio ou tutor do povo de Deus até que viesse a salvação pela fé em Cristo. Versos 22 ao 26. Vou repetir. A lei funcionou como aio ou tutor do povo de Deus, até que viesse a salvação pela fé em Cristo. Né? Pastor Israel, quem é o povo de Deus? É todo aquele e aquela que aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É todo aquele e aquela que reconhecer que Jesus Cristo homem, é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo, né, exatamente para salvar a tua vida, a minha vida, as nossas vidas. Aquele que reconhecer que Cristo, né, foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, e que subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por nós, por cada um de nós e por todos nós. Né? Hoje conhecemos por espelho e por enigma, mas naquele dia o conheceremos face a face e saberemos como ele é. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A lei funcionou como aio ou tutor do povo de Deus até que viesse a salvação pela fé em Cristo. Versos 22 e 26. Nessa função, a lei revelou a vontade de Deus para o comportamento do seu povo. Êxodo, capítulo 19, versículos 4 ao 6. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17. Êxodo, capítulo 21, versículos 1 até
até ouvir, Êxodo capítulo 24, versículo 8. Proveu sacrifícios de sangue para cobrir os pecados do seu povo. Ver em Lucas, capítulo 1, versículo 5. Ou melhor, Levíticos. Ver em Levíticos, capítulo 1, versículo 5. Levítico, capítulo 16, versículo 33. E apontou para a morte expiatória de Cristo. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus, capítulo 10, versículos 12 ao 14. Quarto, a lei foi dada para nos conduzir a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. Versos 24. Mas agora que Cristo já veio, finda está a função da lei como supervisora. Verso 25. Por isso, já não se deve buscar a salvação através das provisões do antigo concerto, nem pela obediência às suas leis e ao seu sistema de sacrifícios. A salvação agora tem lugar de conformidade com as provisões no novo concerto, a saber, a morte expiatória de Cristo. A sua ressurreição gloriosa e o privilégio subsequente de pertencer a Cristo. Entendeu, irmãos? São 3 pilares para a salvação, né? A morte expiatória de Cristo, a sua ressurreição gloriosa e o privilégio subsequente de pertencer a Cristo. Versos 27 ao 29. Ver em Mateus capítulo 5, versículo 17, nota sobre o relacionamento entre o cristão e a lei. Ver o estudo, a lei do Antigo Testamento, página 146. Para fecharmos a mensagem, Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 29. Né? Paulo remove todas as distinções étnicas, raciais, nacionais, sociais e sexuais. Vou repetir. Nem macho e nem fêmea. Do 28 ao 29 para fechar. Nem macho e nem fêmea. Essa afirmação da palavra de Deus quando se trata da salvação da alma. A nossa alma não tem sexo, irmãos. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, perdemos a nossa vida aqui na terra e herdamos a vida eterna, no céu não haverá homem nem mulher, nem macho nem fêmea, nem marido nem mulher, nem macho nem fêmea. Paulo remove todas as distinções étnicas, raciais, nacionais, sociais e sexuais. No que diz respeito ao nosso relacionamento espiritual com Jesus Cristo. Todos os que estão em Cristo são igualmente herdeiros da graça da vida. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Do Espírito prometido, verso 14. Gálatas 4, versículo 6. E da restauração à imagem de Deus. Colossenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Por outro lado, dentro do contexto da igualdade espiritual, os homens permanecem homens e as mulheres, mulheres. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Os papéis que Deus lhes atribuiu no casamento e na sociedade permanecem imutáveis. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Ver em Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23, nota. Vou repetir para fechar porque é muito importante, né? Homens
e as mulheres, homens e as mulheres, deixa eu voltar um pouquinho, e da restauração da imagem de Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 10 e 11. Por outro lado, dentro do contexto da igualdade espiritual, os homens permanecem homens e as mulheres, mulheres. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Os papéis que Deus lhes atribuiu no casamento e na sociedade permanecem imutáveis, ou seja, não muda, são os mesmos desde o princípio de quando Deus determinou, deu a mulher para Adão e disse para ele aquelas palavras todas que está escrito aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Os papéis que Deus lhes atribuiu no casamento, vai lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Os papéis que Deus lhes atribuiu no casamento e na sociedade permanecem imutáveis. 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 ao 4. Ver em Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23, notas. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 ao 15, notas. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.